Lucas capítulo 24, versículos 5, parte B e versículo 6. Porque buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Eu quero dividir com vocês uma palavra muito linda que o Senhor ministrou ao meu coração e ela estava guardada, mas hoje, ao fazer o meu devocional, eu me deparei exatamente com esse versículo que eu tinha feito no meu devocional alguns dias atrás, acho que alguns meses atrás. E no dia que o Senhor me deu essa palavra, eu senti o desejo de compartilhar, mas acabou ficando ali no papel. E hoje, ao fazer o meu devocional, quando eu li esse versículo, eu me lembrei da palavra e logo em seguida eu recebi uma ligação de uma amiga muito querida, a Georgette, e ela me perguntou: cadê os vídeos? Você não está mais fazendo? E eu não tive dúvidas de que o Senhor estava tocando ao meu coração para que eu viesse aqui falar de algo que esses dias eu tenho refletido tanto sobre a Páscoa. A Páscoa para mim fala de reflexão, fala de retornar a ponto mais forte do Evangelho de Jesus. Tudo ali foi tão intenso, foi tão verdadeiro, foi tão puro. Mas falar da morte e ressurreição de Cristo é falar da maior verdade que já habitou sobre essa terra, da maior verdade que essa terra já possuiu. E desde a sexta-feira, eu aqui em casa, no feriado, eu fiquei me lembrando, porque, como eu disse, a Páscoa me faz refletir e viver de verdade aqueles dias de morte e também o dia da ressurreição do nosso Mestre. E na sexta-feira estava chovendo, eu coloquei uma rede lá fora, estava fazendo minhas leituras e eram umas 10:30 da manhã, mais ou menos, e eu fiquei pensando o tempo todo: Jesus, desde as 9 da manhã, você já estava pendurado numa cruz. Eu estou aqui deitada numa rede, olhando para essa chuva, fazendo uma leitura tão gostosa, e você exatamente há mais de 2000 anos atrás, você estava indo para aquela cruz, se entregando, porque ninguém te forçou a estar lá, simplesmente por amor você se entregou. E durante 6 horas, de 9 da manhã até as 15 horas da tarde, o Senhor estava ali, pendurado, morrendo para deixar aquela mensagem de amor, de salvação para a humanidade. E passei a sexta pensando, quando foi às 15, eu estava imaginando o Senhor sendo retirado para ser colocado lá no túmulo. Durante o sábado, porque agora já é domingo, não sei que dia que você está vendo essa mensagem, mas no sábado eu fiquei o tempo todo pensando sobre os discípulos de Jesus, como eles estavam, como que estavam os sentimentos daqueles homens que foram advertidos o tempo todo. Jesus o tempo todo disse que aquele ministério, ele tinha um sentido, e o sentido seria a morte seguida da ressurreição. Eles sabiam, mas eu imagino que foi tão forte ficar sem Jesus por aqueles dias que talvez eles não conseguiam nem imaginar no poder da ressurreição. Eles estavam escondidos, eles estavam com medo, eles estavam inseguros, eles estavam se sentindo talvez abandonados. Como muitas vezes a gente se sente, né? Quantas verdades a gente esquece, a gente deixa passar porque o medo toma conta, porque a insegurança toma conta, porque a rejeição toma conta do nosso coração. E durante todo sábado eu fiquei me imaginando na pele daqueles discípulos. Talvez imaginavam, ele pode ressuscitar, mas ele está lá, ele está morto, acabou. Era como se na cabeça deles tivesse um fim. E no domingo, algumas mulheres foram ao túmulo. E quando elas chegaram lá, no início desse texto de Lucas capítulo 24, a gente não leu, mas você pode ler, fala que elas correram para lá porque elas queriam ver o corpo, elas queriam cuidar do corpo de Jesus.
E de repente elas se depararam com a pedra, né, que estava lacrada com selo romano. Aquela pedra estava removida, era uma pedra muito pesada que precisaria de muitos homens para movimentá-la. E ela estava removida. E de repente aquelas mulheres entram, era necessário que elas entrassem para que elas verificassem que não estava mais ali o corpo de Jesus. Ele havia ressuscitado, porque estão procurando dentre os mortos, disse ali os 12 varões resplandecentes, os anjos do Senhor, está escrito nesse texto, e eles olham para elas e fazem essa pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. E a gente pode fazer tantas reflexões sobre esse versículo, e uma delas é: por que foi necessário remover a pedra? Jesus, ele podia ter passado por aquelas paredes, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele estava ali no corpo já glorificado, mas a pedra foi removida não porque Jesus precisou dela abrir para ele sair, ele tem todo o poder, ele entra dentro do nosso coração, mas a pedra foi removida para que pessoas pudessem entrar, para que pessoas pudessem confirmar o grande milagre do Evangelho, a grande ênfase da obra do nosso Mestre. Alguém precisava ir lá ver com seus próprios olhos que aquele corpo não estava mais ali. Ninguém encontrou aquele corpo porque ele estava vivo. João 10,10 diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O nosso Mestre, ele é o Deus da vida. Ele não podia passar de 3 dias no meio da morte. Ele não podia ficar mais do que aquele tempo que foi profetizado, que foi falado, que foi experimentado. Ele precisava cumprir com a verdade. E dali para frente muitas coisas ainda aconteceram, porque Atos registra que Jesus ficou ainda 40 dias na terra com os seus discípulos, ainda fazendo milagres. Mas eu quero falar dessa ressurreição que está acontecendo hoje. Se você imaginar a sua cabecinha há 2021 anos atrás, Jesus estava sendo ressuscitado. Ali ele estava confirmando que o nosso grande e último inimigo, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, lá está escrito que o nosso último inimigo a ser vencido é a morte. Para o homem, porque para Jesus ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte. Quando ele sai dali, ele se torna o Deus da vida abundante. Por isso que João 10,10 diz isso. A Bíblia é toda interligada, não há um versículo que vai estar escrito de forma aleatória na palavra do Senhor, porque tudo tem um sentido. E para que esse Jesus da vida abundante provasse de fato uma vida abundante, ele não provou apenas em vida, porque em vida ele não teve pecado. Em vida ele não teve erro. Em vida Jesus fez tudo o que era para ser feito de forma correta. Jesus não cedeu ao pecado, apesar de ter convivido com o pecado, apesar de ter vivido com pecadores, apesar de ter vivido com pessoas que estavam do seu lado, e ele sabia que seriam seus traidores. E Jesus não falhou por nenhum motivo. Quantas vezes a gente se cobra, né? Eu me cobro tanto quando falho, quando cometo um erro, e vem um peso sobre nós, porque a gente pensa: puxa, parece que eu nunca vou acertar, puxa, eu errei de novo nessa mesma coisa, puxa, e a gente se sente como um fardo pesado sobre nós. E aí a gente tem sempre que lembrar da palavra, que o Senhor Jesus ele tem um convite para quem está sobre o peso da culpa, sobre o fardo pesado, e ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu vou fazer uma troca com você, você vai despejar sobre mim o teu lixo, o teu fardo, a tua mala cheia de problemas, e eu vou trocar, eu vou colocar sobre os seus ombros um fardo leve e suave. Então, Jesus, ele o tempo todo foi perfeito.
E aí quando a gente se sente nesse estado, né, de peso, e a gente vai e aceita esse convite de receber o fardo leve do Senhor, a gente consegue ter os olhos outra vez descortinados. E aí a gente olha para Jesus e fala: eu sou falha, mas o meu Pai, ele é impecável. O meu Pai, ele não tem erro. O meu Pai nunca vai falhar. Ele tem a perfeição. A gente procura o perfeccionismo tanto aqui na Terra e a gente não vai conseguir. A gente, em algumas coisas, vai acertar, em outras a gente vai errar, mas a gente precisa ter essa consciência de que temos um Pai perfeito, um Jesus que em vida provou perfeição, um Jesus que em vida em nada cedeu ao erro humano, estando em forma humana, porque ali ele não estava sendo o Filho de Deus apenas, ele era Deus, mas era 100% homem. Então agora ele precisava vencer o nosso último inimigo, agora ele precisava triunfar sobre a morte, agora ele precisava vencer os aguilhões, como está escrito também em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, aguilhão, o teu poder? E aí a gente volta para a resposta do anjo. Não, ele não está aqui. Ele não está entre os mortos, ele ressuscitou. A morte não pode nos assustar, ela vai nos fazer chorar, é claro, porque nós somos pessoas, somos gente, somos humanos, nós temos o vínculo, nós temos o poder do afeto ligado a corações, a pessoas que amamos, e quando a gente sabe que não temos mais aquela pessoa, é claro que vai provocar uma dor, e é necessário a gente passar pelo luto chorando, vivendo aquele momento que é o momento nosso. Mas nós precisamos entender que quem já passou pela morte experimentou a ressurreição, já experimentou a vida eterna para morar com Cristo, aqueles que morreram com o Senhor Jesus. Então a gente não precisa ter esse medo desesperado, principalmente agora que a gente está vendo amigos, parentes, irmãos partirem, né, por causa do Covid. Nós precisamos entender que esses irmãos em Cristo, que já chegaram lá no céu, eles já estão experimentando o poder da ressurreição, o poder da vida abundante. O Senhor já está dando para alguns, que é privilégio dessas pessoas. E quando a gente fala das reflexões, né, que esse texto ele nos dá, eu fico pensando exatamente sobre a dificuldade que a nossa memória tem de reter as verdades do Senhor. Por que que aquelas mulheres estavam ali no terceiro dia? Se o terceiro dia era o dia da ressurreição. É porque nós somos assim. É porque muitas vezes nós estamos procurando respostas em lugares onde não tem mais respostas. Não é no meio da morte, não é dentro de túmulos, dentro de gavetas que a gente vai encontrar a nossa libertação, a nossa ressurreição. Vai ser procurando aonde tem a verdade, aonde tem a vida, e a vida abundante está em Jesus Cristo. Eu quero deixar essa mensagem de reflexão para você, que o poder da vida está em Jesus. E se você tem Jesus, esse poder está dentro de você. Jesus, ele ressuscita mortos. Ele ressuscitou Lázaro antes da própria ressurreição. Ele fez outros processos, né, de ressurreição, já treinando as pessoas para entenderem o que era passar pela morte, que não é morte, mas é vida. É provar da vida eterna. Então a gente só passa a ter vida abundante quando a gente morre? Claro que não, é uma vida diferente, né? Que aí já vai ser uma vida longe desse mundo, longe dessas perturbações, longe dessas limitações humanas. Vai ser uma vida plena.
Mas ainda aqui na terra é possível a gente viver uma vida abundante se a gente tiver com Jesus, o Jesus da ressurreição, habitando muito forte dentro do nosso coração. Nós experimentaremos a vida abundante aqui na terra, mesmo com Covid, mesmo com crises financeiras. O Senhor da abundância, da vida eterna, Ele está dentro de nós, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está dentro de nós. Então nós podemos sim experimentar uma vida abundante, aquela vida que a Bíblia diz que Ele nos traz uma paz que excede todo entendimento. O que é isso? É viver num mundo sufocante, é viver num mundo humano, cheio de problemas, mas carregando uma paz que a gente não consegue explicar, a gente só consegue viver. E eu quero deixar para você essa palavra. Se você tem coisas na sua vida que estão quase morrendo, ou coisas que já morreram, eu falo de sentimentos, eu falo de contextos, eu falo de situações, eu falo de pessoas, eu falo de qualquer coisa que você tenha dentro de você, uma vontade de mudar, que às vezes, como eu disse, você já tentou tanto e não deu certo e você desistiu. Eu quero te apresentar o Jesus da ressurreição. Eu quero te apresentar o Jesus da vida abundante. Ele não está onde você está procurando, porque ele já ressuscitou. Você precisa procurá-lo dentro da palavra dele. Você precisa experimentá-lo, meditando na palavra, orando, jejuando, participando dos cultos, conhecendo esse Jesus que te promete uma vida abundante, uma vida nova. E eu digo para você, ele é um Jesus que não mente, porque ele é um Jesus que não falhou. Ele nunca errou. Então, se ele disse na palavra dele que nós experimentaríamos, nós vamos experimentar. Ele também não nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Outro versículo que prova a vida abundante de Deus dentro de nós. Essa vida que nos traz a certeza de que essa situação pode melhorar. Talvez não vai melhorar do lado de fora. Talvez o novo normal, a gente precisa se adaptar a ele. Talvez não volte mais como era antes. Não importa, porque há uma mudança dentro de você. Você se adapta àquela situação porque o Deus da ressurreição, o Jesus Todo-Poderoso, habita dentro do seu coração. Eu quero compartilhar com você mais alguns versículos que falam sobre ressurreição, que você possa marcar aí na sua Bíblia, porque são versículos tão lindos e tão fortes. E começa lá em João, capítulo 11, versículo 25. Estou olhando para ali porque eu abri no computador para ficar mais fácil. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós vamos morrer, né? Algumas pessoas já estão morrendo, mas não se desespere. Se você perdeu um ente querido e essa pessoa teve uma vida com o Senhor, porque eu tenho dito do fundo do meu coração que essa peste, essa praga chamada Covid, que está assolando toda a terra, não só o Brasil, não só o Tocantins, mas o mundo todo. Eu entendo que o Senhor não foi Ele que mandou, mas Ele está dando um tempo de arrependimento, de reflexão, de retorno. A criatura retornando para o seu Criador. Não dá para a gente viver longe daquele que nos criou. Não dá para a gente criar teorias próprias para a gente poder caminhar no caminho que a gente quer caminhar. Não vai dar certo. A única coisa que vai dar certo é a palavra de Deus, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não tem vida abundante em caminhos distantes do Senhor. Existem alegrias que são passageiras, elas são fugazes, mas aquilo que de fato completa o ser humano é Jesus Cristo. É aquele que vai viver mesmo tendo morrido, porque vai viver uma vida eterna. E nós vamos ler outro versículo que está em Atos, capítulo 3, versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso.
os seus discípulos falando lá para o Sinédrio. E ele está dizendo: foram vocês que mataram o nosso mestre. Mas nós estamos aqui porque nós testemunhamos. Não importam as cadeias que vocês venham nos prender, não importam as chibatadas que nós vamos levar, porque importa sofrer por amor a este nome. Então eles dizem assim lá em Atos 3, versículo 15: o autor da vida, o Deus que o ressuscitou, ele habita dentro de nós e por isso nós temos coragem, nós temos a certeza de assumir com ousadia que nós somos testemunhas dele. 1 Coríntios 6,14: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. A palavra de Deus, ela é muito confortante. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela alimenta o nosso espírito, ela alimenta a nossa fé, ela nos dá força na fraqueza. Para você que está chorando luto, olha para a palavra de Deus. Para você que está com tanto medo, está tão apavorado, está dentro de casa, acuado, preso dentro da sua própria casa, você pode experimentar a vida abundante dentro do seu lar. Chama Jesus, chama esse autor da vida para estar com você, porque pelo poder de Deus, ele que ressuscitou a Jesus, ele também ressuscitará os nossos corpos. Mais um. Filipenses 3,10: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Olha só que tremendo, não é? Sermos semelhantes ao nosso Cristo. Aqui na terra a gente tenta, e tentando a gente vai errando. Como eu disse, eu erro tanto, eu falho tanto, mas eu não desisto nunca. Porque eu olho para o perfeito da minha vida, o autor da minha vida, que me fez com o sonho da perfeição. Eu habito nesse corpo corruptível, mas existe dentro de mim o Espírito incorruptível, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, meu marido, ele diz, né, na mesma velocidade que a gente errar, a gente precisa voltar nessa mesma velocidade, arrependido, para pedir perdão, porque Jesus, enquanto a porta estiver aberta, enquanto a graça estiver derramada sobre nós, ele vai nos perdoar. Quando a gente faz esse pedido com uma intenção verdadeira, ele vai nos perdoar, ele vai nos sarar, ele vai nos limpar, ele vai nos curar, ele vai nos entregar essa experiência de viver a vida abundante aqui na terra, sem o peso dessa condenação. A condenação que traz sobre nós é o acusador das nossas almas, que é Satanás. Mas Jesus, ele veio para mostrar sim o arrependimento, porque quando Jesus ele volta ali dos 40 dias lá no deserto, e isso é tão perfeito, né? Eu vou abrir um parêntese e volto para a minha reflexão, mas ali no deserto, Jesus ele estava ressuscitando a história de Adão. Olha o poder da vida se revelando para nós. Ali no deserto, Jesus enfrentou o próprio Satanás. A Bíblia diz que ele foi tentado. E quando a gente lê esse texto muito rápido, a gente tende a imaginar que Jesus foi tentado naquelas 3 propostas que Satanás fez para ele. Transformar pedras em pão, prostrado, adorar a Satanás, ou subir de um penhasco e se lançar para que os anjos viessem socorrê-lo. E a gente muitas vezes pensa que a tentação ocorreu aí nesse contexto de 3 propostas, mas não foi. Se a gente ler atentamente o texto, a gente vai perceber que Jesus ele foi tentado durante os 40 dias que ele esteve ali no deserto em jejum. Por quê, gente? Por que será? Como eu disse, Jesus estava ressuscitando uma história que foi morta. A história de perfeição lá no jardim. Quando o Senhor cria Adão e Eva, ele deu para eles o amor,
a certeza, a companhia do Deus Todo-Poderoso que os visitava na viração do dia, que conversava com os seus filhos, que tinham a sua própria imagem e semelhança do Deus vivo, mas como o Senhor tinha criado o livre-arbítrio para um filho do seu amor, então existia ali uma serpente, existia ali Satanás, o representante do mal, mas ele não tinha poder só para transformar aquele paraíso num caos, porque o poder estava dentro do Filho de Deus. Deus tinha dado a perfeição para o homem, porém também deu o livre-arbítrio. E o amor de Deus, eu fico imaginando que é tão grande, porque ele podia sim ter destruído Satanás, aquela serpente, mas ele seria aquele Deus carrasco, porque as pessoas o veem assim até hoje. Mas como pode um Deus carrasco que dá o livre-arbítrio para uma criatura que podia errar, e ele, sabedor de todas as coisas, já imaginava sim Eva cedendo à tentação da serpente e o seu marido consequentemente caindo naquela cilada? Mas o Pai de amor, ele acredita tanto em nós. O Pai de amor, ele acredita tanto na criação perfeita dele sobre o homem, sobre a terra, que ele espera uma mudança de rota, ele espera um arrependimento, ainda que ele veja que vai acontecer. Mas enquanto a vida é esperança, e se você está vivo, o Senhor acredita que você pode mudar de ideia, você pode mudar esse caminho e essa atitude, esse comportamento. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? Essa serpente chegou, faz uma amizade ali com Eva. Eva começa a olhar para aquela árvore com um olhar diferenciado. E ali ela não aguenta, porque a Bíblia diz que aquilo pareceu agradável aos seus olhos. Quantos de nós, às vezes, deixamos de beber na fonte verdadeira que é a palavra do Senhor e começamos a beber em fontes que nem conhecemos direito. Nós começamos a fazer leituras e nos encher o nosso espírito de alimentos que a gente não sabe quem preparou, como está a vida daquela pessoa que está nos entregando aquele alimento. Mas a gente acha aquilo agradável aos nossos olhos. 2 Timóteo diz que nos últimos tempos os homens sentiriam coceira nos ouvidos ao ouvir a verdade de Deus. E eles se cercariam de mestres que lhes dariam as verdades que lhes fossem agradáveis aos seus ouvidos, que estão tendo coceiras quanto à verdade da palavra de Deus. E essas pessoas começam a olhar para esses ensinos, para esses alimentos, para esses caminhos como algo agradável, porque não parece inofensivo, não parece errado. Parece que é certo, porque para Eva a Bíblia diz que aquilo pareceu agradável aos seus olhos. E foi aquele momento que ela faz a sua decisão, ela entrega para o seu esposo. E Adão, que recebeu diretamente de Deus a instrução, porque Eva recebe através de Adão o ensinamento de que não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva estava movida pelo seu próprio interesse. Eva estava movida pela sua própria ganância. E ali acontece que uma proposta de Satanás consegue fazer a criação de Deus cair. A morte entrou ali. Não era para a gente chorar pelos nossos entes queridos, não era para a gente se lamentar com o luto, mas ali, por causa da decisão livre do homem, sem interferência de Deus, entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte no mundo. Mas Deus havia dado um recado. Ele olhou para a serpente e ele disse assim: olha para ela, olha para Eva, porque do ventre da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Aleluia, glória a Deus. Por isso hoje é dia da gente comemorar, porque hoje está representado aqui a profecia que Deus, o Todo-Poderoso, disse que aconteceria. Hoje, na ressurreição, no domingo de Páscoa, Jesus Cristo pisou sobre a cabeça da serpente. Ele se levanta dentre os mortos e ele diz: eu estou aqui com a vida abundante.
Agora a gente deixa o parêntese e a gente volta lá para aquela nossa reflexão de Jesus no deserto, somando para nós agora novamente a história, ressuscitando aquela destruição causada por Adão e por Eva. E ele vai para o deserto, ele não está mais num paraíso, não há mais aquela perfeição daquele lugar. Ali ele não tem o alimento, ele não tem a fruta, ele não tem as árvores, ali ele tem um calor intenso. E ali ele não tem a companhia de ninguém, ele estava só. Aliás, ele tinha a companhia terrível de alguém que não deveria estar, que era Satanás. A companhia que ninguém quer, nós não suportamos nem ouvir falar de uma companhia como essa. E ali Jesus, ele vem para esse cenário totalmente contrastante com o cenário do deserto, do paraíso. E ali agora não só haveria uma proposta, mas ali durante 40 dias, naquele cenário, Jesus, homem, estava sendo tentado pela serpente com várias propostas. 40 dias, cansado, exausto, com fome, mas ele não cedeu, porque ele é o Deus da perfeição, ele é o Deus da vida. E ali o Senhor Jesus, ele então coloca um ponto final nessa natureza caída do homem e ele diz assim: você não precisa mais carregar o fardo pesado da culpa, porque se você me aceitar dentro de você, eu ressuscito aquilo que foi destruído. Eu te dou a vida abundante que você procura. Eu te dou a resposta que você quer e você não encontra nos livros, você não encontra nas pessoas, você não encontra nos profetas, você não encontra nas canções. Mas se você me tiver dentro de você, você pode encontrar essas respostas. Você pode encontrar a solução que o mundo não pode te dar, porque só Jesus, ele tem a resposta para tudo. Amém? Então que você medite, que você se alegre, que você celebre. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, lá está escrito que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Em algumas traduções fala desde a fundação dos séculos. Então olha aqui, confirmando o que eu falei da expectativa de Deus em relação aos nossos acertos. Apesar de olhar e saber como a Leidiane falha, como ela erra, mas como eu acredito que ela pode acertar. Porque olha só, já estava preparado o Cordeiro. Então Deus já tinha certeza que haveria o pecado cometido por Adão e Eva. Então ele já desde o início preparou o plano do resgate, o plano da redenção, o plano da vida nova. Então esse é o Jesus que eu estou apresentando para você, ou reforçando aquilo que você já tem dentro do seu coração. Mas esse Jesus, ele não força ninguém, né? Durante 100 anos, Noé ficou ali construindo a arca. 100 anos, não foram 30 dias, não foi um ano, foram 100 anos, aproximadamente 100 anos, né, pelo texto bíblico. E durante esse período inteiro, a mensagem de amor estava sendo pregada. Cada movimento que Noé fazia naquela arca, que os seus filhos faziam, ele estava dando uma mensagem para aquela nação que estava tão corrompida, estava tão destruída. E Jesus, se ele fosse o Deus, né? Se fosse o Deus carrasco, ele teria destruído aquela raça naquele momento.